vou só compartilhar, a gente tá falando de jogadores vindo do rival. Cara, eu achei essa postagem do futebolês aqui. Pelo amor de Deus, que seleção, meu amigo. Relembre os últimos jogadores que foram diretamente do Fortaleza para o Ceará. Aí, obviamente, Fernando Miguel, que ainda não foi anunciado. Marlon, em Só rabo de 2021. foguete. Meu amigo, é uma seleção. Gabriel Dias, 2021. Fernandinho, 2015. Esse foi bola, esse foi bola. Foi bom. Foi bom, Esse foi verdade. bola. Thiago Cametá, cara. Eita, menino. Mas o pior que ele jogou foi muito. Inclusive, jogou muitos jogos, né? Muitos jogos, quantidade. Eu acho que ele jogou mais jogos aqui do que lá, mas jogou muito menos aqui. Eu acho que eu nunca vi nada no Cametá, nem lá, nem cá, nem Lua, nem Lua. E era o povo dizendo que era um lateralzão, e a gente tendo Samuel Xavier, e eu, tipo, mas o Samuel Xavier é muito melhor do que esse bicho, mano. Onde é que eles estão tirando que esse cara é bom? Não tô entendendo, não, mas é porque quando. Né, a gente sabe como é. Mas o Fernandinho jogou muito mais bola no Ceará do que no Fortaleza. Mas muito, assim. Fernandinho, campeão do Nordeste, pô, com a gente. Jogou bola demais naquele ano. Foi. Verdade, verdade. Fernandinho, eu acho que escapa desses que pularam o muro. Sim, total. Esse aí tá acima. Aí Cametá, Assisinho teve até uma parcela, né? Teve. Foi campeão do Nordeste, né, também. Então, teve o seu momento bom aqui no Ceará também. É outro que eu digo assim, não foi ruim, não. Acho que jogou mais no Ceará do que no Fortaleza. Sim. Eu arrisco a dizer. Acho que ele jogou mais no Ceará do que no Fortaleza. O negócio é que ele se contundia muito. Quebrava demais. Bob Rey. E quase faz um gol que ia ser de título, né? Naquele 2014. Sim. Aliás, 2015. Cléo Klaus. Não, macho. O que você acha de Cléo? Esse aí, meu amigo, esse aí foi inacreditável. Tem condição não, macho. Esse é o pior de todos, mano. Macho, quando ele entrou em campo, eu lembro porque ele estreou junto com o Ricardinho, pô, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu não lembro qual foi o ano do Cléo. Cadê? Tem aí? 2013. Foi. Eu acho que. Não, o Ricardinho foi antes. Mas teve um amistoso no PV, aqueles que começam o campeonato cearense lá. Não sei se era amistoso ou era de campeonato cearense. Mas era tão baixinho, que eu disse, não é possível que você quiser. Não dá, pô. Ele ainda botou uma bola na trave, fez até uma boa estreia e tal. Mas não, velho. Não. Era fraco. Era muito fraquinho, muito fraquinho. Assim, por via de regra, a maioria acaba decepcionando. Pelo menos esses aqui, os últimos, né? Que vieram diretamente do rival. Faltou o Oswaldo aí, né? Mas é que ele tá falando dos jogadores que vieram direto do rival para o Ceará, tá? Vocês estão confundindo. Exatamente. Teve Clodoaldo, 2006. Chico, 97. Sandro Gaúcho, 97. Eloy, 94. Osmar, 93, tá? Traz aqui no texto. Osmar jogou muito. Eloy jogou muito. Sandro Gaúcho foi um desastre. Foi. O Chico, eu não sei qual é. Se é o Chico goleiro, que aí é o Chico voltando pro Ceará. Acho que é. E o Clodoaldo foi fraco. Fez uns 10 gols só no Ceará. Foi muita mídia, pouco futebol, né? Foi. Isso é verdade. Agora, existem algumas coisas para a gente ponderar. Vamos lá, vamos entender. Por que o Ceará está contratando o Fernando Miguel? Por quê? Aparentemente, Mancini gosta muito dele, né? Eu acho que jogou com o Mancini no Vitória, no Atlético Mineiro, talvez, e, bom, não sei se teve outro time, mas o Mancini... Atlético Goianiense, pô. Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense, tá. Então, assim, o Mancini adora o Fernando Miguel. Acha ele um líder, acha que ele é um cara que traz um peso para o vestiário, e aí é uma característica legal, tudo bem, você tem um cara de vestiário, você tem um cara ali de liderança, beleza, eu entendo essa parte, tá? E se o Ceará trouxer um goleiro que passe confiança para a torcida, eu acho que ameniza aí até as críticas, né? Sim. Mas, por si só, é um movimento que, cara, assim, a gente tenta entender, a gente tenta procurar ali alguma coisa assim para se apegar, Klaus, mas quando a gente lembra das últimas atuações do Fernando Miguel, e aí você pode ter várias análises. Uma, não, é um goleiro de Série A, tem mercado na Série A, de repente, jogando numa série B, ele vai bem. Tudo bem. Eu espero que isso aconteça e que dê tudo certo, que ele seja um baita goleiro e nos ajude aí ao acesso e aos títulos possíveis e tal. Mas
eu ainda não consigo engolir, sabe, essa contratação, porque não me passa confiança. Até porque quando jogou com o Ceará, falhou em um gol numa final do Cearense. Tudo bem que ele depois faz ótimas defesas e tal, mas falhou de uma forma bizarra numa final. E falhou até num gol do Mendonça, não sei se foi no Brasileirão aquele jogo e tal. Copa do Nordeste, começo de temporada. Foi o começo Assim, dele no Fortaleza. Ele começou, o primeiro clássico dele, ele falhou e foi pra geladeira. Eu lembro disso, sim, eu lembro claramente disso. Com a falha, ele acabou. Ele vinha sendo titular, já estava assim meio na dúvida, mas aí ele falhou logo de cara. E aí depois sofreu uma lesão, já tava ficando no banco, sofreu uma lesão e passou um bom tempo aí sem jogar, até que quando ele voltou a ser titular, ele conseguiu consolidar e fez uma reta final de brasileiro como titular em 2022 e foi bem, né? Mas no início ele teve uma dificuldade de se adaptar e conseguir transmitir uma segurança para todos, né? Depois é que ele se estabilizou e conseguiu se segurar aí na posição até que chegou o João Ricardo. Agora, as últimas partidas dele no Fortaleza foram boas. Não contra o Ceará, mas as últimas dele foram bem boas, assim. Fez defesas difíceis, fez alguns jogos interessantes. Mas é o que o Douglas falou, eu concordo. Fica a sensação de não ter segurança, de não ter uma tranquilidade, um goleiro que tem uma dificuldade de sair do gol, que toma uns gols bobos, já tem uma idade avançada, mas hoje o Ceará ele tem, eu gosto porque assim, anteriormente eu acho que isso não estava sendo levado em consideração, uma análise mais comportamental do atleta para considerar ou não a contratação dele, sabe? Eu acho que de um jogador, eu acho que a gente não costumava levar isso em consideração, e eu vi uma percepção tanto quanto diferente, conversando com algumas pessoas, do que o Ceará levou em consideração para trazer o Fernando Miguel. Não que isso faça com que eu mude minha opinião, porque eu acho que você pode encontrar outro goleiro com o mesmo perfil. Mas foi levado em consideração a questão da adaptação. Ele já mora aqui, então isso é um ponto positivo para ele. Já é uma facilidade de adaptação. Outro ponto positivo, a experiência em relação a vestiário. É um líder positivo, é um cara muito profissional, é um cara que transmite uma ideia de propósito, foca nos objetivos do clube, é muito profissional nesse sentido. Então isso foi levado em consideração também. Outro ponto positivo, é um cara que emocionalmente não se abala com as falhas, ele não costuma ficar abalado com falhas, então mesmo que ele tome um gol, mesmo que ele falhe em algum jogo, o resto do jogo ele não fica afetado. E a gente viu que o Richard entrou num espiral ruim no Ceará, digamos, fazendo uma comparação ali. Falhou e entrou numa média ruim de jogos. Então isso, de certa forma, é um ponto que preocupa também. E aí o Ceará levou em consideração dessa vez. A percepção sobre isso me agradou. O Ceará está olhando para o perfil comportamental do atleta, me agradou bastante. Mas, e mesmo com um balanço de tudo isso, eu continuo achando que não foi uma boa contratação. Mas futebol não está aqui para eu ter razão. Eu quero que ele vá bem, que ele se destaque, que ele possa contribuir, se não for como titular, porque o Ceará vai contratar outro goleiro, mas que ele faça um grande trabalho. Agora que ele é nosso goleiro, não tenho muito o que falar. Entendo os pontos levantados pela diretoria e pela comissão que avaliou a contratação dele, mas não, para mim eu não contrataria, mas agora é torcer por ele. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.